Viajar e conhecer novos destinos é muito bom, mas infelizmente o preço das passagens vem aumentando muito nos últimos anos. E se você é uma daquelas pessoas que ainda pesquisa da velha forma, utilizando ali a origem, destino e a data, pode parar por aí que você pode estar fazendo tudo errado e encarecendo muito mais o preço da sua passagem. E hoje eu vou te mostrar como eu faço para comprar minhas passagens. Vou te dar algumas dicas aqui de como que eu faço para saber qual é o melhor dia para comprar, como saber se as passagens estão no preço barato, estão no preço caro, quais são as estratégias que eu utilizo para baratear meus custos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Harrison Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? Aqui no canal eu costumo falar muito sobre milhas, de como você consegue viajar muito mais barato, inclusive às vezes só pagando a taxa de embarque. Mas saiba que mesmo pagando em milhas ou mesmo em dinheiro, as passagens encareceram bastante nos últimos tempos. E é por isso que você precisa conhecer algumas estratégias para poder baratear essas suas passagens. E é isso que eu vou te mostrar agora. Mas a primeira coisa que você precisa saber antes de economizar é que você precisa entender que você precisa sair daquela caixinha, né? Você precisa sair do óbvio. Às vezes você mudando a data da sua viagem, você tendo uma certa flexibilidade, dentro da própria semana, às vezes você mudar 1 ou 2 dias, você consegue baratear muito o preço dessa sua passagem. Às vezes você mudando de aeroportos, às vezes você chegando por um aeroporto, chegando por outro, saindo por um ou saindo por outro. Claro, dependendo do local de onde você se encontra, que às vezes isso é possível de ser feito, isso também ajuda bastante na hora de você economizar quando estiver procurando suas passagens. E outra coisa que eu indico é que você evite de pesquisar essas suas passagens diretamente nas companhias aéreas. Ao invés disso, você pode utilizar buscadores de passagens. Então, o próprio Google Flights é muito utilizado, eu utilizo bastante para poder me dar um direcionamento, né? Para saber o que eu vou pesquisar, quais são os preços, porque eles vão fazer a pesquisa de todas as companhias ao mesmo tempo que operam naquela rota que você está procurando, tá? Ou então outras rotas que você não estava nem pensando. Então, procurar diretamente pelos buscadores é muito mais eficiente do que você ir direto no site da companhia aérea. Então, vou te mostrar alguns passos aqui na minha tela para você saber como é que usa essa ferramenta. Hoje eu vou utilizar aqui o Google Flights ou Google Voos, né, traduzindo para o português, que é uma ferramenta do próprio Google. É uma ferramenta totalmente gratuita, de fácil acesso. E aqui você tem algumas coisas interessantes. Primeiro aqui eu vou te mostrar o que você pode fazer. Você pode selecionar a sua origem, selecionar o destino, selecionar as datas, né, a ida, a volta. E também você pode vir aqui em cima ó, e escolher se você quer só ir para o destino, só a volta. Você pode comprar passagem logo ida e volta ou vários destinos, tá bom? Aqui também você pode selecionar o número de pessoas que você quer ir. Eu geralmente coloco só uma, que é para saber o preço real da passagem por passageiro, né? Fica mais fácil de fazer a pesquisa, já que isso aqui é um buscador. E tem também esse recurso da data aqui, ó. Ao invés de colocar uma data específica, eu sugiro aqui, eu particularmente faço isso, eu prefiro clicar aqui nesse calendáriozinho, porque aqui eu consigo ver por dia, né? Eu tô o mês inteiro, então eu tendo uma flexibilidade, eu consigo brincar aqui com essas datas. Eu vou mais para cima, eu vou mais para baixo, para um lado, para o outro. Então é aquilo que eu disse para vocês. Se você tiver uma flexibilidade, você consegue ir um dia mais, um dia menos, você consegue uma diferença gigantesca no valor dessa sua passagem. E mesmo com tudo isso que eu te mostrei agora, é sempre importante você pensar também na sua flexibilidade, tanto na data da ida, ou como na data da volta, ou mesmo na quantidade de dias que você está permanecendo nesse destino. Isso pode trazer uma diferença gigantesca no final da sua viagem. E outra situação que você deve levar em conta é a antecedência que você vai comprar essa sua passagem. Tá? Isso vai depender também do período que você vai viajar. Se você for viajar na alta estação ou na baixa estação. Por exemplo, se você estiver indo viajar na baixa estação, o ideal é que você compre ele com uma antecedência de 30 a 45 dias a sua passagem, que você vai conseguir preços bons. Se você estiver viajando aí, por exemplo, numa viagem internacional, aí eu já considero aí 2 a 3 meses para você comprar com essa certa antecedência. Mas se você já estiver voando numa época de alta estação, você sabe que independente de você comprar antecipadamente ou não, os preços naturalmente vão ser mais caros, né? Isso daí vai depender da oferta e da demanda. Então, esse período de férias, por exemplo, de janeiro, período de verão, ou de inverno em determinados locais, são mais procurados. E, consequentemente, as passagens vão obedecer a esse aumento de preço naturalmente. Tá? Mas você ainda assim consegue alguns descontos se você fizer algumas estratégias. Então, se você estiver pesquisando em alta estação, o ideal é que para voos domésticos você procura aí de 2 a 4 meses de antecedência, mas para voos internacionais, a partir de 5, 6 meses,
você já deve estar começando a pesquisar ou até mesmo comprar essas suas passagens. Então, depois que você já escolheu sua origem e seu destino, você já brincou aqui com o calendário, escolheu a melhor opção de ida e de volta, aí você vem aqui em concluir e aguarde as opções que o próprio Google Flights vai te dar. Então ele vai te dar aqui, ó, nesse caso ele está te dando com as 3 empresas aéreas essa rota. Então ele consegue fazer com a Latam, com a Azul e com a Gol. Aí você escolhe uma das 3 opções e vai direto com a companhia aérea. Te digo isso principalmente porque eu mesmo já passei um calor aí com a 123 milhas, então eu fui fazer um vídeo uma época e eu acabei adquirindo umas passagens com eles, né, para mostrar como é que funcionava, e coincidentemente na minha vez houve aquele problema todo lá com a 123 que ela saiu cancelando os pacotes, as viagens de muita gente, e eu fui no meio. Então a gente teve que ter esse voo cancelado, né, porque eu não conseguia tratar direto com a empresa aérea. Para poder resolver isso, eu tive que tratar direto com a 123 milhas, ou seja, eu acabei perdendo essa minha viagem. Então aí foi tá acontecendo todo aquele processo judicial por trás, mas é por isso que eu sempre indico que você pesquise direto nas companhias aéreas, porque se acontecer algum problema, é muito mais fácil você resolver direto com a companhia aérea. Até porque existem algumas regras que se ela não conseguir te alocar naquele voo, ela obrigatoriamente tem que te colocar no outro voo mais próximo, mesmo que seja de uma outra companhia aérea. Ou te dar outros benefícios, né, que dependendo do período de atraso, essa empresa é obrigada a te oferecer. O que aconteceu ali na 123 milhas e com o hotel urbano também, a pessoa não tem como tratar direto com a companhia aérea, tem que ser resolvido direto com essas empresas terceirizadas. É por isso que eu estou sempre que eu posso, eu indico que você compre a passagem diretamente com a empresa. Você pode fazer a pesquisa pelos sites externos, pelos comparadores, mas se for comprar, eu sugiro que você compre direto com a empresa aérea. Uma outra estratégia que eu utilizo bastante e que funciona é você pesquisar as passagens de forma separada. Tá? Então, muita gente costuma pesquisar a ida e a volta na mesma vez, né? Então, você pesquisa somente um trecho. Então, pesquisa somente a ida, aí você vê quanto é que dá aquele valor, depois você pesquisa somente a volta. Muitas vezes você consegue alguns descontos aí no meio. Outra situação que você pode fazer é ir por uma companhia e voltar por outra. Ou então você ir por uma rota e voltar por outra. Então, para pesquisar essas rotas aí, você pode utilizar ali outros aplicativos que te ajudam a ver isso daí. Por exemplo, o Flight Connection, né, que você consegue ver várias rotas diferentes. Então você consegue minimizar o preço dessa sua passagem quando você faz rotas diferentes. Muitas das vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas quando dá, eu te garanto que você vai conseguir um baita desconto na sua passagem. Mas aqui, sem dúvidas nenhuma, além todas essas funções que eu estou te dando, uma das vantagens de usar o Google Voos é utilizar a função explorar, que está aqui em cima. Você vai fazer uma comparação mais genérica aí, né? Eu prefiro fazer assim, até porque quando eu estou sem ideia para onde ir, por exemplo, eu gosto de olhar esse mapa mais generalista, porque aqui acaba me dando uma ideia melhor no local que eu posso ir. Então aqui você pode ir de acordo com o zoom que você vai dando, né? Você vai abrangendo mais ou menos países, mais continentes inclusive. Interessante aqui que ao invés de você ter um destino certo, você pode ser mais flexível. Então, por exemplo, ao invés de você ir para Paris ou Frankfurt, você pode ver outra rota. Então, ao invés de ir direto por um país, você pode ver quais são as melhores rotas. Você pode ir para um determinado local apenas olhando esse mapa aqui. E na Europa isso é muito fácil de ser feito, porque a gente consegue voar muito com as companhias low cost por lá. Na América do Sul a gente encontra muitas empresas que fazem isso, mas ela não abrange todos os países. E lá na Europa isso é mais comum, tá? Então você consegue pegar essas companhias low cost com alguns preços bem interessantes. A partir de 35 euros, 40 euros, que equivale aí mais ou menos a uns 200 reais o trecho. Mas lembre que para comprar as passagens lá no exterior, você vai precisar de um cartão de crédito ou de débito internacional. Então eu sugiro aí que você use algumas contas gratuitas, como a Wise e a Nomad, que eu já tenho inclusive vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que eu prefiro particularmente utilizar o cartão de débito internacional, ao invés de utilizar o cartão de crédito. Até por conta das taxas, né? Porque o cartão de crédito ele vai cobrar uma taxa muito maior, e utilizando o cartão de débito eu também vou ter taxas, além das taxas mais atrativas, eu também vou ter um câmbio mais favorável para o meu lado. Então essas duas contas aqui que eu vou deixar para vocês, ela tem uma alta aceitação no mundo inteiro, principalmente porque elas usam a bandeira Visa. Então a bandeira Visa é aceita em praticamente todos os países. São contas internacionais que você vai abrir aqui no Brasil mesmo, totalmente em português. Você vai colocar seu dinheiro nessa conta, você vai fazer a conversão toda de forma automática pelo aplicativo, você não precisa ir em nenhuma agência, e você pode utilizar esses seus cartões de débito de forma tranquila nos países que você estiver indo. Então você pode comprar essas passagens com esses cartões, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Além desse link, eu vou também deixar alguns códigos, um para cada empresa, um para Wise, um para Nomad. Utilizando esses códigos aí, você vai receber alguns descontos ou alguns cashbacks em dólar.
Então aí você prefere, você utiliza a empresa que você preferir. Eu sugiro que você abra conta nas duas, tá? Porque você não vai pagar nada para isso. Você não vai pagar para manter, nem pagar para abrir. Então você pode usar somente quando você estiver viajando. Então são duas contas bem interessantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você abrir, juntamente com os códigos. E agora eu vou te mostrar aqui dentro desse site como é que você vai saber, você vai utilizar uma ferramenta para você saber se esse preço que você está pesquisando está caro ou está barato. Então, voltando aqui para o Google Flights, a gente vai ver aqui, ó, que se você já selecionou seu voo de ida, seu voo de volta e suas datas, você rola um pouco a tela para baixo, você vai achar o histórico de preço. Então aqui dentro desse histórico de preço tem um gráfico com os dias anteriores e inclusive alguns meses, né? Então aqui você pode acompanhar e fazer um preço médio interessante. A partir desse preço médio você sabe mais ou menos qual o valor da passagem que você vai utilizar para ir para esse destino. Você percebe aqui que tem alguns picos, né? Então o valor sobe demais. Então tem muita gente que se desespera quando vê esse valor subindo e compra. E na verdade você não precisa se desesperar, porque é só aguardar alguns dias que o preço tende a voltar para a normalidade. Então você vê que a maior parte do tempo o preço está mais aqui embaixo. Então esses picos aqui são alguns casos isolados que acontecem. Tá? Então não compre quando estiver nesse pico mais alto. Espera ele descer que ele vai baixar tranquilamente. E tudo isso que eu estou te falando, todas essas dicas querem dizer o quê? Gente, antigamente a gente pesquisava de madrugada, a gente pesquisava nas terças-feiras, a gente pesquisava no sábado, então tinha toda uma regra para poder a gente conseguir as passagens baratas. Eu lembro que as pessoas falavam também, ainda hoje as pessoas falam, não, você tem que pesquisar em aba anônima. Gente, não adianta você pesquisar, você fazer tudo isso aí, que isso aí é coisa do passado, tá bom? Então não interessa tanto o dia que você está pesquisando, o que mais interessa para você é o dia da sua viagem. Então, por mais que você esteja pesquisando com antecedência, mas se você estiver indo numa autoestação, você obrigatoriamente vai pagar um pouquinho mais caro do que nos demais dias do ano, tá? Isso é normal. Mas caso você não tenha muita paciência ou tempo para ficar pesquisando todo dia, toda hora esses valores aqui, você pode monitorar o preço. Então você rola isso aqui para baixo que o site faz isso automaticamente para você. Então tem essa abinha aqui, ó, você seleciona o que você quer aqui dos dois e eles vão te mandar um e-mail toda vez que esse valor flutuar. E aí você pode ficar acompanhando através do seu e-mail. Então não precisa você pesquisar todo dia, a própria ferramenta faz para você. E com essa ferramenta aqui que eu estou te mostrando, você consegue acompanhar esses voos de forma muito mais eficiente. Pessoal, eu sei que tem muita informação, mas eu vou logo dizendo para vocês. À medida que você vai utilizando essa ferramenta, ela vai ficando no automático, vai ficando mais fácil para você. E aí você vai conseguindo pesquisar de uma maneira muito mais simples, tá? Então eu sugiro que você vá tentando aí, vá observando as novidades, vá tentando pesquisar, coloque um destino que você quer, coloque outro destino para fazer a comparação. Então tudo isso aí vai te ajudar a ficar craque aí nesse aplicativo. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta o vídeo, curta o canal e até a próxima.